Fala, rapaziadinha! Que isso, né? Que início de vídeo é esse? Bora que bora, já deixa o seu like, então sua inscrição é muito importante. Vamos falar hoje, rapaziada. Eu escolhi para falar um pouco sobre a nossa MT-03, né? Toda antiga, né? Lá do início do canal. Mas basicamente eu queria falar para vocês quanto que a gente pagava nela, né? Sei que ainda tem muita gente que cai ainda nos vídeos aqui por conta da MT-03, né? Que foi o nosso boom aí para começar e épocas boas, né? De MT-03. E vamos falar dela. Se eu não me engano, gurizada, a gente pagava 850 de parcela. Era 850 ou 855, mas não passava disso. É que eu não lembro o quebradinho que tinha, sabe? E eu dei 12 mil de entrada, tá? Eu queria mesmo buscar uma entrada abaixo de 1000, porque de 1000 pra cima eu acho que já ficava muito grosso. E na época ainda então, os juros não estavam tão alto, né? Uns 3, 4 anos atrás, foi quando a gente comprou ela. A taxa de juros não tava como que tá hoje. Hoje tá bem pior, né? O juros tá comendo mais solto do que nunca. E esse cara que me para pros outros passar com o sinal aberto, cara. Mas olha... Então eu queria uma parcela baixa, tá? Pra não dar B.O. Eu achava muito caro uma moto 300, mais de R$1.000 de parcela. Aí não dava. Então eu dei 12 de entrada. E ficou aí 36 parcelas de 850. Vou ficar arredondando porque eu não lembro os quebradinhos, tá? E se eu falar bobeira eu vou corrigindo aí na tela pra vocês. Vamos tacar preço aí. Que fazer matemática, pilotando moto, eu que já não sou bom da matemática. É difícil, né? Então se vocês verem a moto, se eu não me engano, vai lá pra casa dos 48 mil, né? 47 mil. E subiu um pouquinho de juro, mas se você parar pra pensar, eu paguei, quer dizer, na época a moto custava 34.500, se eu não me engano. Parar aqui que o cara tá trampando no corredor. Tava 34.500. Você vê como é que sobe, né? Hoje já tava o quê? 38, 40 em algumas cidades. E praticamente a mesma moto, né? Mudou pouca coisa aí essa versão Connect, sei lá. Então eu tava pagando aí de 8 a 9 mil de juros de financiamento, né? Se você juntar aí os 12 mil que eu dei de entrada vezes, né? 36 vezes de 850, vai dar mais ou menos isso, quase 50 mil, né? Vai dar uns 40 e pouco. E eu não achei, eu lembro que na época, e até hoje não achei tantos juros. Tudo bem que eu dei uma entrada legal, tudo bem que a moto foi por quase 50 mil reais, né? Tem tudo isso. Mas cara, eu não achei tantos juros, né? 8 mil, vou arredondar 8. Mas vou estar corrigindo aí pra vocês na tela, tá? Eu não achei tanto na época pagar isso de juros. E sem contar, gurizada, que se eu for pôr na ponta do papel, eu adiantei algumas parcelas. Se eu não me engano, eu vou conseguir poupar 1.000 a 2.000 reais adiantando parcelas, né? Então assim, se você parar pra pensar, a gente não pagou esses juros todos, né? Se for descontar esses adiantamentos. Então eu creio que o meu juros parou ali na casa dos 6 mil de juros, mais ou menos, eu paguei. Pô, num financiamentinho 6 mil? Suave, não tá não? Mas os tempos mudaram. Hoje a taxa de juros está muito mais cara. É uma coisa que eu dou dica pra vocês, se quiserem financiar. Não sei como é que tá a taxa hoje, mas cara, tentem dar uma entrada legal. Dá uma olhada na matemática, cara, pra vocês. Eu sei que tem vezes que, cara, mas se não for assim, não tem como. Se não for financiar, tá, mas olha, pelo menos pra você ver
o rombo que é, tá ligado? Fala, putz, eu vou dar 10 mil de entrada e ainda vai vir parcela de R$1.000 e em tantas vezes, e faz o cálculo, vê quanto que a sua moto vai sair, porque querendo não, você paga, velho, independente, você vai ter que pagar a parcela, ter que pagar tudo, acaba que você vai ter que gastar um dinheirão, aí você paga 60 mil numa moto 300 cilindrada, é doído, né, cara, minimamente doído. Então, pensem bem antes de comprar sua moto. Essa é a visão que eu quero passar pra vocês. Faz os cálculos, tá? Você vê, eu fiz financiamento, mas no fundo, cara, não paguei tanto juros. Mas a minha situação é diferente da sua. Como eu disse, deu pra dar uma adiantada em umas parcelas. Na época tava mais baixo os juros. E na época, nem faz tanto tempo, mas pra você ver o tanto que mudou hoje. A moto também tava mais barata, né? Tava 34, hoje tá 38, 40, dependendo da cidade. Então deu uma mudadinha nas coisas, né? O que não mudou é a moto, né? Mal mudou. Só o preço, né? Coisa boa, né? Então, gurizada, pensa bem antes de fazer um financiamentinho. Antes de fazer qualquer coisa, você tem que pensar, né? Até consórcio. Eu tô falando de financiamento porque foi a situação da 03. E a gente ficou mais ou menos com a 03 um ano e meio, né, gurizada? Eu fiquei pouco tempo com a 03. Acho que a gente devia ter ficado mais. Não aproveitei tudo que dava da 03. Eu fiz poucas viagens, né? Eu fiz uma ou duas viagens de 03. Podia ter andado mais, ido para mais lugares. Dava pra fazer mais coisas na 03. Eu não fiz nem um remapzinho pra dar aquela brincada. Acessórios eu mexi bastante, né? Eu mexi retrovisor, protetor de radiador, bengala eu envelopei. Então deu pra dar uma brincada legal na 03. Mas faltou algumas coisas que se eu tivesse segurado mais, eu teria aproveitado mais, né? Vou falar, modinha é espetáculo, cara. Sei que perdi uma grana aí na revenda, porque quando a gente compra nova o preço cai, né, gurizada? Isso é normal. Mas esse é o ruim também de comprar moto zero, né? Tem as suas vantagens, mas também tem as suas desvantagens. Pode ser que a gente faça até um vídeo sobre isso, né? Vantagens, desvantagens. Ó, o cara é criador de conteúdo bom, hein? Nossa, olha esse chão. Ah! Um nojo, cara, um nojo. Bom pra rebentar a bengala da moto, né? Só bagaceira. Enfim, então não tenha pressa também de trocar sua moto, hein, gurizada? Porque às vezes você não aproveita tudo que dá, saca? E basicamente foi isso, gurizada. Eu não lembro muita coisa de cabeça, porque pô, vai fazer 4 anos mais ou menos que a gente fez tudo isso. Mas vou ajudando vocês com a legenda aí, com os valores, tá? Pra vocês não ficar perdidos nos valores. E é isso, gurizada. Deixe sua opinião nos comentários. Achou que eu fiz um mau negócio? Não achei que foi tão ruim não. Pra ser 0 km, já vi negócios piores. Acho que foi bem tranquilo, por ser 0 km financiada, né? E é nóis, gurizadinha. Valeu, tamo junto. Até um próximo vídeo. Fui.